Inscrições abertas, mas antes eu quero apresentar para vocês o treinamento por dentro, por completo. Eu quero que você conheça a fundo esse treinamento, entenda como ele surgiu, saiba tudo sobre o GG Tilt Pro antes de entrar e pronto, fazer acontecer para dar GG pro seu tilt finalmente. Então, primeiro eu quero que você primeiro se identifique para me dizer se é o seu caso. Se você é um daqueles jogadores que já tem tempo, conhecimento, experiência no poker, mas quando tilta você percebe que você está jogando de novo como um iniciante, né? Nada mais frustrante do que você ter bagagem e se pegar cometendo erros de iniciante. Ou você tá ali grindando e pega um começo de sessão ruim e depois quer recuperar tudo antes de terminar a sessão e quando vai vendo só vai se afundando, se afundando, se afundando cada vez mais. Aí você vai lá, tem uma fase excelente no poker, dá uma runada boa, ou tá jogando muito bem, ganha muito bem, e do nada você tilta e devolve tudo em um único dia e parece que todo aquele esforço de um mês inteiro, né, foi por buraco, evaporou assim, derreteu de uma hora para outra. Ou você toma uma ou várias bads e de repente, num acesso de raiva, já cuspiu vários buy-ins de uma vez em um dia e quando percebe já foi, né? Quando percebe já foi, quando volta em si, quando cai em si. E aí você sabe o que precisa fazer nas mesas, mas por algum motivo chega na hora e você não consegue aplicar tudo aquilo que você estudou. E aí você vai lá e compra outro curso de poker e aí você estuda mais e chega nas mesas e não consegue pôr em prática o que você estudou e aí não adianta nada, né? E aí chega uma hora que você tá ali disperso, inseguro, sem vontade de estudar e jogar e pensando em desistir do poker porque, como nessa mensagem aqui, acha que o poker não é para você. Mas isso, na verdade, é aquele sentimento de frustração. Não é isso que você acha mesmo, mas é aquele pensamento, aquela frustração vem e te fala isso. Ou chega aquele ponto de quebrar alguma coisa, ou de arrumar briga, ou de ter problemas em casa mesmo por causa do tilt. E todo dia de ferro, né? Todo dia de ferro isso acontece. Bom, então, fica ligado se você se identificou, se isso aconteceu uma ou mais vezes com você, se um ou mais desses casos aconteceram com você, fique ligado que eu vou te mostrar hoje como será possível, como eu vou te ensinar a reconfigurar a sua mente como um computador, mexer, como você pode mexer naquela programação que já está automática rodando e a gente consegue fazer uns ajustes para rodar diferente e você para sempre conseguir seguir nessa nova programação muito melhor, muito mais produtiva e eu vou te mostrar como isso é muito mais simples e mais rápido do que você pensa, porque quando você não sabe o caminho, tudo parece que é difícil e que não vai ter jeito, mas eu vou te mostrar quando você sabe o caminho, isso fica fácil. Então, o GG Tilt Pro, que é treinamento, é uma declaração de guerra contra o tilt. Toda a ideia é falar, chega do tilt, vamos vencer esse vilão de uma vez por todas e voltar a se sentir vencedor e voltar a ter prazer em jogar e estudar. Porque nada adianta você ficar desenvolvendo a parte técnica, você sabe exatamente qual boards você tem que se betar ou não, você sabe o que fazer com a do botão, mas você não tem o controle emocional nas mesas, se você não toma as melhores decisões na hora H, de nada adianta. Se você ainda não me conhece, eu sou o Danilo Shen, eu fundei o GG Tilt no ano passado, mas depois de mais de 6 anos trabalhando com jogadores de poker, mas depois de mais de 10 anos trabalhando com atletas de vários esportes, e a ideia do GG Tilt é ajudar, é focar em ajudar jogadores de poker profissionais e recreativos a aumentarem a sua lucratividade, aprendendo a parar de perder dinheiro nas mesas por causa do tilt. É importante que você entenda que o tilt é um comportamento instintivo que todos nós temos instalados na nossa cabeça e que pode ser ativado de tempos em tempos de acordo com algumas condições
e que se você não conhece essas condições, esse seu lado animal, esse seu chimpanzé, ele entra em ação e ele começa a jogar pôquer no seu lugar. Começa a clicar botão no seu lugar. Acontece que essa parte do seu cérebro, essa área do seu cérebro, não é boa de pôquer. Ela é boa de lutar ou correr. Não é boa de decisões muito complexas. E aí você começa a afundar quando o seu chimpanzé entra em jogo. Então, o que você precisa fazer e o que eu ensino é um treinamento, e por isso que eu chamo de treinamento e não de curso, tá? E nesse treinamento você precisa aprender a adestrar esse chimpanzé, a adestrar essa área, esse seu lado, um lado seu, um lado do seu psicológico que precisa ser educado e adestrado e antes você nunca soube como, e é isso que eu vou te mostrar. Agora, pensa que esse chimpanzé, quando ele assumiu o controle das suas mesas, das suas fichas, do seu mouse, imagina quanto dinheiro ele já te fez perder, às vezes dezenas e dezenas de milhares, como o pessoal me confessa no privado, né? Eu compartilho, mas sem dizer o santo. Em 2015 eu já tinha uma escola de meditação, já trabalhava nessa escola há mais de 5 anos, em 2015, eu comecei em 2010. E começaram a aparecer alguns jogadores de pôquer. Eu trabalhava com meditação, com alta performance, com mindfulness, com presença, com controle emocional, respiração e várias ferramentas para isso, para controle emocional. Então isso que eu faço desde 2010. E de repente jogadores de pôquer influenciados pelo Yuri, pelo Goff e por outros que foram ali, que descobriram o The Rose Method, começaram a procurar minha escola. Primeiro foi o Renato Caneóia, depois veio o Dai Ventura. E esses caras eram diferentes, diferenciados. Eles tinham uma capacidade de aprender e aplicar e evoluir muito rápida. Eu achei aquilo muito interessante. Comecei a me interessar pelo pôquer e por trabalhar com jogadores de pôquer, e desde então vieram vários outros jogadores, e inclusive para aprender melhor como ensinar aquilo que eu estava ensinando especificamente para o pôquer, eu comecei a jogar em 2016 e também comecei a jogar, e como todo bom iniciante no pôquer, comecei a tiltar também. E comecei a sentir na pele que, peraí, esse negócio aqui não é tão simples quanto parece, eu preciso me expor, eu preciso entender. E aí, ao longo desses anos, eu fui trabalhando, além do Dai Ventura, com vários outros grandes jogadores, e tive ali a visão, o mindset dos top players, como o Rafa Gemwalter, como o Ramon Salsim, da Poker Lab, como o Alan Sheik, do Samba, Renato Caneóia, o Francisco Baruffi, fundador da BPLO. E muitos outros, além de contato com jogadores, que são os cavalos dos times. Então, trabalhei com vários e vários times, trabalhei com grupos, mentorias em grupos, além das mentorias individuais, montei turmas para conseguir trabalhar com mais gente, não ficar limitado pelo preço nem pelo tempo. E também fui me aventurar, saudades de jogar ali um BSOP, um WSOP, um EPT, fui me aventurar nos eventos, tanto para acompanhar essa galera, quanto para me colocar e para curtir também, porque sabe como é, né? Peguei o gosto pela coisa. Até que em 2019 eu fui pego de surpresa por um tilt grande, que eu tava ali passando por algumas dificuldades, e aí cheguei no poker e num WSOP, ou melhor, num WCUP, eu peguei uma reta muito boa, que pagava ali mais de $50 mil pro primeiro, e eu tava muito bem, até que eu, por vários motivos, eu tiltei, fiz uma cagada, tiltei em dobro, e esse tilt durou vários dias, 3 dias, eu me lembro que foram pesados, me atrapalhou na minha escola, me atrapalhou no meu relacionamento, foi meio devastador e até me assustei um pouco, até que eu decidi parar de focar no poker, porque eu fiquei reflexivo, falei, cara, eu tô trabalhando, eu tô ensinando, mas olha só, será que eu não tô colocando jogadores para passar por isso? Será que eu não tô conseguindo ajudar nessa parte? E o meu foco na época era alta performance, e eu trabalhava com os top players, eu focava muito em alta performance, e eu percebi que talvez aquele caminho funcionasse para algumas pessoas, mas não funcionava para tantas. E eu senti que a minha missão não era aquela, até que eu fiquei esse tempo sem jogar, eu fiquei um tempo sem focar no trabalho com poker, até que no começo de 2020 o poker me chamou de volta.
começaram novos jogadores a me procurar justamente para buscar eliminar o tilt, porque estavam com essas dificuldades, não conseguiam subir os seus limites, porque subiam e desciam, porque estavam com esses problemas de tilt. E foi aí que caiu a ficha. Aí que eu me toquei e falei, cara, é isso. Onde eu vou conseguir fazer um trabalho que vai contribuir mais e com a maioria dos jogadores é nessa área do tilt, nessa área do controle emocional, nessa área do mental game, mas que a maioria precisa, que é onde o pessoal mais perde, é onde o pessoal mais desiste do poker por conta disso. Então, eu decidi voltar ao meu trabalho para me especializar especificamente em resolver os problemas de tilt dos jogadores. E foi assim que nasceu o GG Tilt. Surgiu através de canais, então no meu canal do Instagram, um canal do YouTube e um canal do Telegram, onde eu compartilho conteúdo gratuito e para contribuir com o conhecimento nessa área, porque o que eu descobri é que ninguém estava falando sobre o assunto, as pessoas não falavam, não tinha muito conteúdo especializado. Eu encontrei um livro que tocava nesse assunto e eu falei, cara, as pessoas não sabem disso. Os jogadores precisam saber como isso é importante, é um caso que precisa ser falado e pode ser trabalhado, e pode ser resolvido quando você sabe como. O ponto é que ninguém sabia como, porque não existia ninguém estudando e criando e aprendendo e evoluindo, ensinando sobre o assunto e treinando as pessoas sobre o assunto, especificamente do tilt. E foi assim que, no final do ano passado, eu lancei a turma piloto do GG Tilt Pro, que a ideia era ter um treinamento mesmo, porque os conteúdos que eu compartilho, a galera já fala que ajuda pra caramba, mas esse conteúdo, ele é um conteúdo que tá aqui, tá ali, e você vai ter que pegar e aplicar sozinho. Agora, é outra coisa quando tem um treinamento. Então eu falei, cara, eu vou montar um treinamento e um treinamento online, porque aí eu consigo que isso chegue em mais gente, para não depender só do meu tempo o tempo todo, e que isso também consiga ser mais acessível. E foi aí, no final do ano passado, que surgiu uma turma piloto, uma turma pequena do GG Tilt Pro, que eu constatei que é o primeiro e ainda é o único treinamento online do mundo 100% voltado para ajudar os jogadores a se livrarem do seu tilt. E a primeira turma piloto foi aplicada e com feedbacks excelentes, com resultados excelentes. Os caras que fizeram estão sempre aqui comentando, falando que vale muito mais, indicando muito. Então, assim, eu estou muito seguro, muito confiante que essa ferramenta, que esse treinamento, ele é capaz, ele tem um poder enorme de trabalhar e de eliminar mesmo o tilt, resolver com esse problema que às vezes muitos jogadores pensam que não tem solução. Além disso, eu acabei tendo que desenvolver para esse treinamento algumas ferramentas. Então eu vou te mostrar aqui duas ferramentas muito especializadas que fazem a diferença também e que eu só consigo compartilhar e acompanhar durante o treinamento. Então eu vou te mostrar esse curso que está dividido em 4 áreas principais. Então, a primeira parte do curso, dessa declaração de guerra contra o tilt, é você entender ao máximo o que é o tilt, o que acontece na sua cabeça, quais são os gatilhos que fazem o tilt aparecer e como você pode preveni-los, quais são os primeiros sinais do seu corpo que estão te dizendo que você vai tiltar, quais são os sinais que a sua mente te dá, quais são os seus sinais comportamentais, mas você realmente conseguir aprender a identificar e saber o que fazer quando isso acontece e já cortar antes que aconteça. Para isso você precisa entender muito sobre o tilt e sobre você. Então é uma etapa de autoconhecimento e é onde se começa. Você não vai conseguir saber o que fazer e como se livrar do tilt sem passar por esse processo inicial de se conhecer, de entender o tilt, de entender como você tilta, o que faz você tiltar, porque não é a mesma coisa para todo mundo. Então tem coisas que são mais genéricas. Mas bad beat, todo mundo tilta. Não sempre, não é em toda situação, não é pelo mesmo motivo. Tem várias nuances aí e esse autoestudo, essa
esse aprofundamento do que é o tilt, como ele funciona e como funciona especificamente em você, que faz toda a diferença. Então esse é o jeito de começar. Você não vai pra guerra sem saber contra quem você vai lutar. Depois, tá bom, agora você estudou tudo o que você pode sobre o seu adversário. A segunda etapa é você, como um soldado, se preparar da melhor forma possível, as melhores armas, o melhor treinamento, para você se blindar contra o tilt, contra as armas, as armadilhas, as táticas sujas de batalha que o tilt usa no campo, que o tilt usa nas mesas. Então, é você tá ali realmente como um soldado de elite para conseguir no campo de batalha ter um mínimo de morte, de causalidades, né, nas mesas. As mortes dos soldados são suas fichas, né? E tá realmente preparado para essa guerra como um grande soldado. Depois, parte dessa preparação é você, antes, né, o módulo 2 é uma preparação prévia, coisas que você deve se fortalecer, como você pode se fortalecer. Essa segunda etapa da sua preparação é você estar preparado na hora da batalha, ou seja, quando você vai para os panos, quando você está ali nas mesas, você está realmente preparado para lidar com as dificuldades que geralmente já te assolam. Então, se você está acostumado a passar por determinadas dificuldades e aí você simplesmente volta despreparado para as mesas e passa pelas mesmas situações, a chance são que você vai passar pelas mesmas dificuldades. Agora, quando você já vai mais preparado para o que pode acontecer, você já tem várias armas e ferramentas para usar na hora, aí o jogo é outro, aí você aumenta muito as suas chances de vencer essa guerra. E por último, a última parte é um pensamento de longo prazo. Então vocês viram que a gente foi te preparando uma coisa que dá resultado logo de curto prazo, mas a ideia não é só resolver ali a urgência e o pouquinho e pronto. Eu quero que você aprenda a eliminar o tilt, a realmente dar GG, adeus para o seu tilt para sempre. E isso é possível, isso é capaz, eu já vi acontecer, eu tenho vários depoimentos e é possível você fazer isso. Agora, você tem que seguir o meu treinamento, você vai ter que me seguir o que eu vou falar para você fazer. E isso pensando também, assim como o poker você pensa no longo prazo, a gente quer ter resultado de curto prazo, mas a gente tem que pensar no longo prazo. Então, assim como no poker você pensa no longo prazo, no tilt a gente também vai trabalhar isso. É um outro jogo que você também tem que pensar no longo prazo, que é pensando, tá, como é que agora eu posso antecipar e desenvolver estratégias para que o tilt nunca mais me incomode. Isso também não é nada difícil de fazer com as ferramentas que eu vou passar para vocês. E por falar em ferramentas, então aqui algumas ferramentas que eu desenvolvi e você vai receber ao longo do treinamento, que é o Tilt Tracker, que é uma ferramenta para você descobrir mais sobre o seu tilt, uma tabela de ativação dos neurotransmissores e áudios de reprogramação. O Tilt Tracker é uma forma de você ter o máximo de informação sobre o seu tilt. Igual você tem no poker, quanto mais informação você tem sobre o seu jogo, você olha os seus stats, né? Você olha os seus dados quando você tem os seus trackers do poker, você sabe identificar exatamente onde você está perdendo dinheiro, onde você precisa melhorar o seu jogo. Se você não sabe, com certeza algum coach de poker olhando o seu jogo vai saber te apontar isso facilmente, mas para isso você precisa dos dados. E o Tilt Tracker é isso, só que para o seu tilt. E você precisa, para também estar muito mais resistente contra o tilt, você precisa desenvolver uma química cerebral mais forte, uma química cerebral mais saudável. Isso vai blindar o seu cérebro contra o tilt e para isso eu vou te ensinar o que você precisa fazer e eu vou te dar uma ferramenta que é uma tabela que você vai acompanhar a sua rotina, o que você precisa fazer, o que você está fazendo, o que não está fazendo. Quando você tem isso preenchido, depois de um mês, você olha e fala, tá, tô tiltando. Olha só, eu sei por que eu tô tiltando, é porque isso está falhando na minha vida. Então fica fácil, fica muito simples, fica muito fácil, visual,
Porque como a gente está falando de uma área que é emocional, né, o controle emocional, acaba sendo muito abstrato às vezes. E se você não tem essas ferramentas, às vezes é difícil de você identificar e visualizar o que está acontecendo e onde que você tem que trabalhar, certo? Mas não é mais difícil quando você tem essas duas ferramentas do treinamento. Muita gente, quando eu perguntei nas pesquisas, o que você já fez para resolver o seu tilt? O que você já fez para melhorar essa parte emocional, essa parte psicológica do seu jogo? E muitos disseram, eu já procurei nos livros. O que mais disseram foi, eu já procurei nos livros. Teve gente que falou que fez terapia, teve gente que procurou outros mind coaches para alta performance e tal. Agora, a realidade é que de livro, eu só conheço um que realmente aborda um pouco mais a fundo essa questão do tilt, que é o The Mental Game of Poker do Jared Tendler, que eu estudei. E ele é excelente, ajuda muita gente, já ajudou muita gente, mas ele não te passa um treinamento num passo a passo do que você precisa fazer para se blindar contra o tilt, do que você precisa fazer para criar um mindset blindado, para você resolver todos os tipos de tilt pela raiz, entende? Então é uma outra proposta, que ele te dá um pouquinho de conhecimento para você entender. Agora não te passa um treinamento, então acaba não sendo o suficiente. Tanto que se fosse, né, a maioria ali diz que já procurou nos livros, os que se inscreveram para participar aqui. Mas não tem nenhum ali nas respostas da pesquisa que falaram que tiltam menos de uma vez por mês. Ou seja, se resolvesse livros, terapia, só meditação, sozinha, fazer trabalho com outros mental coaches que trabalham alta performance. Se isso fosse suficiente, então todo mundo que respondeu ali a pesquisa, com certeza teria alguém ali que não tiltaria mais de uma vez por mês, né? Menos de uma vez por mês. Terapia é muito bom, eu recomendo, eu já fiz, mas se o seu terapeuta não entende nada de poker, isso vai ser difícil, como nesse caso aqui, essa mensagem que eu recebi, que ele fala, cara, eu fiz o psicólogo, mas ele falou que ele falou para eu ir pro tesouro direto, ao invés de jogar pôquer. Ou seja, às vezes os jogadores de pôquer me contam o que eles escutam dos psicólogos que não entendem. Pô, dá um pause ali, vai respirar. Tem algumas coisas que o cara que não entende não vai saber te ajudar. Aí tem esse caso, né, o Alan Shake é um bom exemplo disso, esse depoimento dele, que ele buscou alguns profissionais, mas que não sabiam nada de poker e eles ajudaram um pouco, realmente ajuda um pouco. Mas nada se compara com o trabalho que o Danilo faz. Trabalhar com alguém que entende o que você faz e sabe como é a sua rotina é extraordinário, traz resultados surpreendentes, fez eu melhorar meu controle mental nas mesas, meu foco, minha motivação e ganhar forças para evoluir e buscar sempre o próximo nível. Nesse processo ele foi campeão de San Emilio, de Scoop e muito mais. Certo, mas e os outros mental coaches? Eu acompanho o trabalho de outros mental coaches que são muito bons e excelente. É importante a gente ter mais gente falando sobre isso e trazendo a importância de trabalhar a parte mental do poker. Mas eu não vejo nenhum deles falar mais de 2 vídeos sobre tilt. Ou seja, esse treinamento é realmente o único treinamento 100% voltado para o tilt. E o meu conteúdo é o único conteúdo no mundo especializado 100% no tilt. Ou seja, se o seu problema é com tilt, se você não está conseguindo evoluir no poker, decolar, se você ganha e depois devolve com tilt, a questão que você precisa fazer é focar em trabalhar o seu tilt, e para isso eu recomendo que você procure um treinamento especializado em tilt, e o único que eu conheço é o GG Tilt Pro. E tem muita gente, tem uma visão antiga, ultrapassada no poker, que diz que, cara, você tá tiltando muito, senta aí e vai estudar mais, estuda e joga, é isso que você precisa. Só que isso é extremamente prejudicial, porque não adianta nada você estudar e jogar se você chega nas mesas e não aplica o que você entende
por causa dessa parte psicológica. Você não aplica o que você sabe, você ganha e depois devolve. Não adianta nada você seguir estudando, você só vai ficar mais frustrado se seguir jogando desse jeito, você só vai devolver mais, até cansar, até desistir. E esse trecho não, né? Tem um trecho do livro Royal Book, que o Ivan Santana me mandou, um livro dele, que ele fala que pelo seu gráfico você sabe se o que você precisa é estudar e melhorar o seu game, ou se você precisa se dedicar para trabalhar e se livrar do seu tilt. E ele mostra, ele me mandou esses dois exemplos de gráfico da esquerda de um jogador que não tá tiltando e segue a milhares e milhares de mãos, aí tem acho que 100 mil mãos, ele segue ali com estabilidade, e o da direita de um outro jogador que confessou que estava tiltando e mostrou o gráfico tá ali, mostrando a instabilidade. Então, se você tem um gráfico mais parecido com esse da esquerda, tá tudo muito bonito, a centenas de milhares de mãos, você não vê muita oscilação, ótimo, se dedica em sentar e estudar e jogar, que sucesso é garantido. Agora, se o seu gráfico tá passando por algumas oscilações como esse aqui da direita, então eu recomendo que você vá trabalhar no seu tilt, não só estuda, faz os dois ao mesmo tempo, né? Uma coisa não exclui a outra. Às vezes as pessoas falam, mas você tem que estudar só. Mas peraí, por que não pode fazer os dois ao mesmo tempo? O cara tem que estudar e o cara tem que trabalhar a parte mental, psicológica, né? Uma coisa não exclui a outra, você precisa dos dois. Nenhum jogador de high stakes vencedor, nenhum top player, nenhum jogador vencedor tem só um dos dois. Geralmente tem os dois, pelo menos os que eu conheço. Não sou só eu que digo isso. Eu gosto que vocês ouçam da boca de outras pessoas, talvez alguém que você conheça e confia, que é um grande jogador de pôquer como o Yuri. Assim, as fases ruins podem destruir o lucro do cara do ano inteiro, se ele não tiver um mental preparado para passar por aquilo. Porque ele vai se afundando cada vez mais, ele vai cavando, e aí dentro disso ele vai fugindo do jogo dele, ele vai achando, tipo... Cara, quantas vezes eu vi isso, de analisar jogo de amigos ou de alunos que eu já tive, e aí dentro do tilt o cara muda o jogo dele, ele vai pra um lado que não tem nada a ver, sendo que se ele continuasse jogando da forma que ele tava jogando antes, tava certo, só que ele tava numa fase ruim. Aí no tilt o cara começa a inventar coisas, já começa a ir pro outro lado, ele começa a jogar pior ainda. E aí tem gente que diz, não, mas é só pra quando você tá em downswing que você precisa disso, só quando o downswing tá pesado você precisa trabalhar o psicológico e tal. Mas cara, precisa chegar, aí o cara quebra e depois não tem nem como mais investir nem no poker, nem em resolver essa questão. Às vezes já é tarde demais. E eu recebo, né, eu tô falando isso, não é da minha cabeça, eu recebo mensagens de dezenas de jogadores frequentemente, talvez somando todos já são centenas de jogadores que me escrevem nas minhas mensagens, nas minhas redes, dizendo que estuda, fiz curso, fiz coach, mas aí chega nas mesas, eu não aplico, faço cagada, eu preciso melhorar isso e tal. E eu espero que você esteja aqui hoje, hein? Você precisa estar aqui hoje, porque não adianta nada você ficar me chorando ali nos directs, nas redes sociais, se você não tá aqui hoje para fazer acontecer. Inclusive tem uns dos prints que eu coloco, que é de um cara que ele ia fazer o curso passado, ele deixou pra depois, não fez, e ia deixar pra depois hoje, mas eu falei, cara, você precisa estar aqui, e você para de deixar pra depois, eu vou mostrar os prints dele, vocês vão entender. Não existe nada como o GG Tilt Pro, porque eu coloco nesse treinamento não só a minha experiência jogando e minha experiência trabalhando nessa área, não só a experiência dos meus mentorados e alunos, mas também treinamento, experiência de milhares de anos dedicados ao meu controle da mente através da meditação, da respiração, e hoje os estudos da neurociência que embasam e comprovam tudo isso, sabe? Estou abrindo então hoje a nova turma do GG Tilt Pro, e o objetivo que eu tenho com o GG Tilt Pro é fazer com que esse conteúdo e com que esse treinamento e que com essa solução chegue a muita gente, consiga cada vez chegar a mais jogadores. Esse treinamento eu dei um jeito de disponibilizar de uma forma que seja minimamente acessível para muita gente, por isso que eu coloquei esse treinamento no Hotmart. Eu me esforcei para que o preço e a forma de pagamento não seja um fator limitante para você, como era no passado, quando eu trabalhava só com mentoria individual, e uma mentoria individual completíssima de 3 meses, que eu dou hoje, custa R$12.000 para 3 meses, com uma... Nossa, tem um monte de coisa, eu nem vou falar aqui agora, porque não é esse o foco. Então eu abri para essa turma, então que é a segunda turma, uma turma maior do que a primeira, eu abri para essa turma 50 vagas,
Ainda não é muita vaga, porque é a segunda turma, e eu quero ainda ter uma proximidade grande com essa segunda turma. Eu quero estar muito próximo de vocês, eu quero estar muito próximo dos inscritos. E para isso, especialmente agora que ainda que ainda não é um grupo menor, eu quero aprender com vocês e conseguir aplicar e ouvir os feedbacks e ir aprimorando esse treinamento. E quem sabe na próxima turma eu abro um pouquinho mais de vagas, mas eu também não sei quando vai ser essa próxima turma, não sei quantas vagas vão ter, então vamos focar aqui agora, que essa vai ser especial. É tudo novo, esse é um treinamento novo, e eu estou aprendendo ainda com isso, e estou aprendendo qual que é um preço que faça sentido, porque se uma mentoria de 3 meses com individual, com os meus alunos, né, com os meus mentorados, fica 12 mil, e é por 3 meses, não fica gravado, é ao vivo e ali tem um monte de coisa, mas é ali. E imagina um curso que fica gravado, que tem um monte de ferramentas, várias e várias horas de aula, que fica disponível por 1 ano, né? Falei, não sei, mas calma, não vai custar 12 mil e nem metade disso. O preço desse investimento é de 12, de 145,85 ou 1.497 à vista. Então é um valor que fica acessível, é um valor que se o cara falar, não tenho, acabei de perder 10 mil reais com tilt, mas não sei, agora eu tô sem dinheiro para investir. Cara, só de você parcelar isso daí, a hora que você for pagar com o seu cartão, é capaz de você já ter recuperado e parado de perder e resolvido essa questão, se você for um aluno disciplinado, um aluno dedicado. Como, por exemplo, aqui o caso do Bruno. O Bruno, ele participou da primeira turma do GG Tilt Pro, eu vou te mostrar. Nossa, eu nem te falei dos bônus ainda, né? Porque esse valor, isso pro curso, mas você precisa ver os bônus que eu vou te mostrar daqui a pouquinho, porque os bônus em si já valem mais, tem um valor, né, a soma do valor maior do que o próprio preço do curso. Então olha só o que o Bruno falou aqui, que eu mandei uma mensagem para ele, saber como é que tava, falou, tô construindo minha banca e subindo, o curso me ajudou demais, sem os tilts a banca tá só crescendo. É isso, né, quando você elimina o vilão, você tampa os buracos, a sua banca para de sangrar e é só continuar que cresce. Mas olha só essa mensagem que eu recebi do Bruno ele fez uma mentoria, ele estava precisando, e a mentoria eu dei na primeira aula para ele, o conteúdo do primeiro módulo do GG Tilt Pro, e foi muito legal que logo ele foi jogar, foi na domingo à noite essa aula, ele foi jogar no domingo à noite, na segunda de manhã ele me manda essas mensagens, cara, não tiltei, mandou a foto da cravada ali de 100k, e sem tilt, sem estresse, e não é a garantia que você vai cravar por causa do treinamento, mas é uma garantia que talvez não tão rápido quanto o Daniel, que foi de cara ali, resolveu e passou sem tiltar, e depois ele me mandou ainda outros prints, a semana foi ótima, né, já compensou o curso e muito mais. Você, aplicando o que eu ensino, você consegue, pelo menos, garantir o resultado sobre o seu controle emocional, sobre a sua parte mental, psicológica, e dar uma mudada, uma repaginada mesmo no seu mental game. Agora, eu quero ver de receber uma mensagem dessas sua, eu quero ver de receber várias mensagens, eu quero colecionar mensagens como essas do Bruno, mensagens como essas do Daniel. Para você entrar para a turma, se você então tá afim de fazer essa mudança, de fazer esse treinamento, de fazer acontecer isso na sua vida, de revolucionar para sempre a sua vida no poker, então você pode clicar aqui na página, no botão para se inscrever, clica agora, aproveita para ver se ainda dá tempo de pegar um dos primeiros bônus que eu vou te falar qual que é, tá na página, mas eu vou te falar qual que é. Aí, aquele cara que deixou pra próxima, olha a mensagem que ele me mandou depois. Eu deveria ter pago esses 16 mil no teu curso, porque ele tava me contando acima que ele perdeu nesse mês, no mês de março, 16 mil por causa de tilt. Ganhou, perdeu, ganhou, perdeu, ganhou, perdeu. E tá aí, né? Tá aí o que acontece. Aí ele falou, porque eu tô desacreditado que eu consigo parar de tiltar, que tá difícil. Ele não acredita mais que consegue parar de tiltar, porque tá difícil. Era pra ter mais de 60 mil reais fora o reiki, hoje não tenho nada. Aí eu falei, cara, você precisa entrar urgente pra essa turma. E ele falou, mas agora eu tô quebrado, não tenho dinheiro. Falei, mano, foi o que você falou da última vez. E olha só o que você tá me falando dessa vez. Tem que fazer parte, tem que entrar. E eu não quero que isso aconteça com você, que você deixe pra depois, depois. Isso eu ouço muito dos jogadores, que pra mim, é uma linha de raciocínio meio equivocada. Você fala assim, então espera só eu puxar alguma coisa aqui, espera só dar uma forrada,
que aí eu entro pro treinamento. Só que aí já não vai estar aberto mais, e aí você ganha, mas depois você devolve, e você vai continuar nessa mesma. Então pensa assim, pensa que você está fazendo um investimento, e esse investimento que você está fazendo, ele vai te ajudar a ter a estabilidade de criar para pagar o curso. Se você parcela em 12 vezes, aí depois você paga isso daí tranquilamente, em pouco tempo, parando só com o que você parou de jogar fora por causa do tilt. E além disso, esse treinamento tem 15 dias de garantia, ou seja, você ainda vai poder, se você pegar e aplicar as primeiras aulas, você ainda vai poder falar, cara, não sei se é isso mesmo que eu quero, por qualquer motivo você me avisa e a gente cancela a sua inscrição. Você tem 15 dias ainda para poder mudar de ideia. Não recomendo, porque o próprio tilt pode te fazer mudar de ideia. Então, assim, garante essa vaga, fica que vai dar bom. Detalhe, as inscrições encerram na sexta-feira. Então, não espera para depois, não deixa para depois, não espera ali, só quando você puxar alguma coisa, manda ver agora e depois usa o que você aprender para aumentar a sua lucratividade, melhorar o seu gráfico e pagar o seu curso. Faz muito mais sentido encarar assim como um investimento. Os bônus, deixa eu te apresentar os bônus porque realmente tão especiais. Para os primeiros 10 inscritos vão ganhar um coach individual comigo. Pois é, a minha equipe me pediu e eu relutei um pouquinho porque isso vai me demandar bastante de estar individualmente com todos. E aí eu falei, tá bom, 10 eu dou conta e eu faço esse acompanhamento, porque vai ser importante para mim também, primeiro para presentear os primeiros, os mais empenhados, os mais dedicados, engajados, que compraram aí, estão dentro já do treinamento. E vai ser importante, né? Eu quero presentear vocês. Vai ser importante para eu acompanhar de perto a evolução de vocês e saber como está indo e conseguir identificar como eu posso melhorar ainda mais esse treinamento. Então eu aceitei dessa vez, nessa turma, fazer isso. Não sei se eu vou fazer isso nas próximas. Para os primeiros 25 inscritos, vão ganhar um treinamento novo de meditação voltada para o poker. Meditação especializada, voltada para jogadores de pôquer, que é algo que também ainda não existe. Existem professores de meditação que trabalham com jogadores de pôquer, mas não existe um curso gravado online, um treinamento só para te ensinar como aplicar a meditação da melhor forma para o pôquer. Essa aqui é uma ferramenta tão importante que tantos jogadores participam hoje. E, além disso, como eu sei que só estudar, só aprender esse conteúdo, esse conhecimento nem sempre é o suficiente, eu vou te ensinar várias ferramentas, você precisa aplicar algumas ferramentas, e as melhores ferramentas mais completas que eu conheço são as práticas e as ferramentas, as técnicas do The Rose Method. O The Rose Method é o método que eu ensino na minha escola, que os meus instrutores ensinam na minha escola, e assim, o que você vai ter acesso lá, eu vou te dar acesso um mês liberado para minha escola, para ser aluno da minha escola. E sabe quem pratica o The Rose Method no poker? Além de centenas e centenas de jogadores, quando eu olhei no Pocket Fives, no ranking, em novembro do ano passado, eu vi que 7 entre os 8 primeiros do ranking do Brasil ou praticavam The Rose Method ou já tinham praticado. Isso não pode ser uma coincidência, né? É uma coisa que é muito valiosa, é muito importante, e eu vou dar para você também como bônus um mês de aulas na minha escola. E na minha escola tem aulas todos os dias, aulas de 30 minutos, aulas de 1 hora, tem uma outra consultoria comigo que acontece lá, que é só para os alunos da minha escola que eu faço. Então, assim, é um presentão, um baita de um bônus, que quando você somar, se você for um dos 20 primeiros inscritos, você ganha em total de bônus mais de R$ 1.800, ou seja, acima do valor que você paga no curso. Então tá EV demais, tá valendo demais. Além disso, das aulas gravadas que você vai ter acesso e desses bônus, eu vou fazer 3 hangouts ao vivo em grupo com os inscritos no treinamento. E aí, com essa galera, eu vou no primeiro dia do treinamento, eu vou, junto com vocês, declarar a guerra ao tilt. A gente vai começar junto, dar um start juntos pro treinamento. Eu vou falar, galera, a gente vai começar amanhã, e faça isso, isso e isso. É assim que você vai aproveitar melhor o seu treinamento.
e eu vou te dar esse caminho, eu vou te guiar nisso ao vivo e tirar suas dúvidas para quem tá para começar. Depois, no meio do treinamento, a gente tem mais um, e ao final do treinamento tem um terceiro, porque eu quero te dar esse suporte pessoal, quero estar ali com você nessa jornada. Formas de pagamento. Você pode pagar no crédito, pode até parcelar em 12 vezes e pode até parcelar em mais de um cartão, se for necessário. Você pode fazer uma transferência por Pix, você pode fazer por boleto e até mesmo por PayPal. E, cara, a história do Bruno, que participou do primeiro treinamento, é uma história que, pra mim, me emocionou, mexeu comigo, e eu acho muito importante vocês ouvirem da boca dele. Por quê? Cara, o Bruno, ele queria muito entrar na turma anterior. Ele falou, cara, eu tô quase desistindo do poker e eu vi no GG Tilt, eu tô acompanhando os conteúdos, eu vi que aqui tem valor, eu vi que isso vai me ajudar e eu quero dar um jeito de entrar nessa turma. Só que ele não tinha limite no cartão. E ele falou, cara, não tem limite no cartão, o que eu faço? A gente conseguiu uma forma para ele parcelar em 2 cartões. E ele, cara, não tá dando certo nem nos 2 cartões. A gente foi lá, deu um jeito, falou, cara, entra, você quer muito participar, entra. Ele queria ser um dos primeiros para pegar o coach individual comigo ainda. E ele deu um jeito. E ele conseguiu. E aquele depoimento do cara que não perde mais com tilt, que a banca só tá crescendo agora, é esse cara aqui, é o Bruno Almeida. E tenho muito orgulho, Brunão, se você tá aqui, tenho muito orgulho do que você fez, muito orgulho de ver que essa sua evolução, te acompanhar, e obrigado por estar aqui, estar apoiando e contribuindo com os novos, para ajudar os novos a virarem essa chave. Cara, eu precisava ser um dos 5 primeiros, sabe? E a hora que ele falou, tá liberado as inscrições, eu já fui lá correndo me inscrever. E começou a dar problema, né? Não tava conseguindo, o cartão não estava sendo aceito, eu tinha que botar em 2 cartões porque eu estava meio quebrado. A gente perde muito mais dinheiro com o Tilt do que é um investimento nesse curso. As pessoas continuam tiltando, continuam tocando dinheiro fora e acham que é normal, sabe? Não é normal. Vale a pena você cuidar do seu mental game. Para mim, valeu a pena, foi muito compensador, entendeu? Mesmo no momento que eu estava muito quebrado. Pois é. Vai aqui na página, ou entra lá na página do curso e dá uma olhada, rola pra baixo, vê os depoimentos. Tem a gravação do depoimento completo do Bruno, porque esse aí foi um trechinho. Tem a gravação do depoimento do Thiago Milan, que é um trader desportivo. Tem a gravação do Ítalo e ouve o que os caras falam. Depois manda mensagem pra eles no Instagram, ver o que eles têm pra dizer. E isso valorizo muito, agradeço muito que eles foram parte do projeto piloto e viabilizaram com que esse projeto agora crescesse e chegasse aqui para você. Então lembra de encarar como um investimento, porque às vezes o cara fala assim, não, eu preciso, o cara fala, não tô com grana para investir no seu treinamento agora, mas vai lá e logo em seguida compra um curso de poker, ou fala, acabei de comprar um curso de poker e não consigo. Mas pensa assim, quantos cursos de poker você já comprou? Esses caras já compraram 10 cursos de poker. E ainda estão comprando o curso de poker para tentar resolver o problema com a ferramenta errada, porque o problema não está no conhecimento, está no tilt. Então, pensa dessa forma, encara como esse investimento e nós nos vemos na área exclusiva para alunos e, quem sabe, individualmente, no nosso coaching individual.